Olá, olha o Fala Mestre chegando na sua tela mais uma vez para trazer cultura, conhecimento, saber, arte, educação e história. História, isso mesmo. Hoje a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial. Olha que tema delicado, importante e atualíssimo. Para isso a gente trouxe os especialistas aqui. Meu querido Alan Miranda, seja bem-vindo. Prazer estar aqui, Ricardo. Espero que a gente tenha um papo maravilhoso sobre esse tema importantíssimo. Com vocês é impossível não ser assim. Daniela Torres, historiadora, professora de história, linda, inteligente, carismática. Fala aí, Dani, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estar aqui para falar de Segunda Guerra é um momento muito importante para a gente compreender esse conflito, né? E o contexto desse conflito na atualidade, as consequências desse conflito. Então, a gente está aqui para tentar fazer a diferença aí na Segunda Guerra. Vamos lá. E a nossa atração musical, o garotão aqui, Gabriel Caldas. Jogador aí, Gabriel. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul, ou virão dos olhos seus essa cor que azuleja o dia. Pra ficar azul mesmo, o horizonte da gente, Luiz Felipe Veloso, o X da questão. Existe alguém que está contando com você. Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. Na música A Canção do Senhor da Guerra, Renato Russo tentava provocar uma reflexão. Afinal, você luta por quem? O Brasil precisa se atentar muito mais a pensar em como a arte pode ser um lugar de reconhecimento histórico para que a gente não se perca na nossa história, né? Para que a gente não se perca no nosso caminho. O espetáculo 5 Segundos destaca o Brasil que participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Nacional. A peça conta a história de Rui, um brasileiro, baiano, que carregou o armamento pela primeira vez já no navio, a caminho do campo de batalha. A gente ainda passou pelo Rio de Janeiro. Cidade bonita. Até o doutor Getúlio foi se despedir das tropas. É um tema que a gente trouxe da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E a gente trata de diversos temas nessa peça, temas humanos, né, de relações interpessoais, mas também do macro, né, que foi essa ferida aberta pela Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a gente tem que fazer mais, tem que fazer muito mais. Façamos mais arte, reconheçamos o que foi feito da nossa vida, da vida da nossa sociedade, e que a gente possa ver isso esteticamente tratado para que a gente reconheça que isso não pode mais acontecer. Vai! Pela Alemanha! Não me decepcione! Seja um verdadeiro alemão! Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azulzinho. Coisa linda, coisa linda. Fala, mestre. E a viola fala lindamente. Salve Djavan, salve Gabriel Caldas, salve Alan e Daniela. Segunda Guerra, é forte, né? Muito forte. Mas necessário, né, Alan? Muito necessário. Se você parar para pensar que nós três, né, não sei se Gabriel, somos de uma geração que ainda conviveu com pessoas que viveram a Segunda Guerra, e agora essa geração Z é uma geração que entende a Segunda Guerra de maneira apenas cinematográfica, ela agora é fantasia, você sabe o perigo que é se entender que essas coisas não aconteceram, porque não foram no dia a dia deles e nem dos que estão próximos deles, né? Eu arrepiei, Alan, de verdade, porque eu lembrei de uma frase do Spielberg, no portfólio dele, muitos filmes relacionados à Segunda Guerra Mundial, né? A Lista de Schindler e tantos outros. Ele tem um documentário chamado Sobreviventes do Holocausto. E ele diz uma coisa no final do documentário, ele diz assim, essas coisas aconteceram com pessoas de verdade. Não são personagens da ficção. Foram pais e mães de alguém, são irmãos de alguém, são pessoas, algumas delas vivas ainda,
Dani, a gente precisa fazer com que essa geração, foi tão bom isso que a Alan falou, dessa moçada que só tem contato através do audiovisual, dos documentários, entenda que aquilo foi um fenômeno que abalou a humanidade fortemente. Dani, como é que começou a Segunda Guerra? Ela começa da onde? Assim, os caras resolveram, vamos fazer uma guerra, e aí começaram a atacar uns outros. Não foi assim, né? Na verdade, a maior parte dos historiadores conseguem entrar em consenso da Segunda Guerra como uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que vem da Revolução Industrial, chega um momento que os países produzem mais do que o capitalismo pode absorver. E aí o que é que acontece? Eles precisam ir em busca de mercado, de mão de obra barata, de matéria-prima. Então, essa Primeira Guerra acontece dentro desse contexto, mas as querelas não são resolvidas ali. Ainda ficam as rivalidades. E essas rivalidades, elas vão ser aprofundadas em tentar resolver nessa Segunda Guerra Mundial. Professora Carol Silveira, já pensou? Você com toda a sua técnica e com esse conteúdo desses mestres, vamos aprender um pouco mais? Redação nas entrelinhas com Carol Silveira. Estudar sobre a Segunda Guerra Mundial e não falar sobre o nazismo é praticamente improvável, né? E quando mencionamos ideologias nazistas, infelizmente lembramos de preconceito, intolerância, racismo, xenofobia, homofobia, problemas que até hoje encontramos na nossa sociedade, né? Conflitos, explosões, mortes, holocausto, que é o termo utilizado para a morte em massa de judeus. Tudo isso, com certeza, você já ouviu falar quando o assunto é Segunda Grande Guerra. Mas eu queria te mostrar que esse evento marcou a nossa história e, por isso, é uma alusão histórica essencial para a redação em diversas outras questões. Vou mostrar para você. Devido ao recrutamento masculino, a emancipação feminina foi muito forte naquela época. Além disso, a gente teve um grande avanço da imprensa, sobretudo no quesito midiático das propagandas nazistas, com o objetivo da manipulação da sociedade. Tivemos também o avanço da ciência, da medicina, das armas, não podemos esquecer da bomba atômica e, claro, da questão do ódio às minorias, que, inclusive, hoje a gente vê muito através dos nossos celulares, nas redes sociais, com essa coisa de cancelamento e discursos de ódio na internet, né? E para citar em redação, eu recomendo que você assista ao filme alemão A Onda, que fala sobre nazismo, autocracia, ditadura, nos questiona, inclusive, se é possível uma nova ditadura na Alemanha. Interessantíssimo para você argumentar tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Die sind wirklich hochmotiviert. Bom, eu espero ter te ajudado a ver a Segunda Guerra muito além da questão conflituosa e bélica, mas como alusão histórica repleta de possibilidades para o seu texto. Até mais! Já li e assisti muitas obras que falam sobre a Segunda Grande Guerra. É um tema realmente imersivo. Mas o momento em que me senti mais parte do teatro da guerra foi quando interpretei esse tema nos palcos. Ali, em cima do carro, respeito! Uma das personagens que interpretei no espetáculo 5 Segundos era uma mãe nazista que tentava esconder de sua comunidade que era casada com um homem judeu. A raça pura deve ocupar o mundo e nos livrar da contaminação comunista. A glória do povo alemão, construir em torno do Führer uma Alemanha pura e líder do mundo. Minha dica de cinema também tem muito a ver com essa história.
ela fala sobre uma família que está profundamente envolvida com o clima antissemita da Alemanha nazista. We shouldn't be celebrating war and talking politics. Hitler. Jojo Rabbit é um filme de 2019 que tem como protagonista um garoto que é inocentemente encantado pelo Nationalsozialistische Arbeiterpartei, ou seja, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido de extrema direita nazista. I don't think I can do this. Was? Of course you can. E ele tem nada mais nada menos que Adolf Hitler como seu amigo imaginário. E para completar, ele descobre que sua mãe anda escondendo uma menina judia dentro do seu sótão. Você consegue imaginar isso? Like us. Hi. You know what I am? Say it. A Jew. Gesundheit. O diretor, que também faz o papel do cara do bigodinho, conseguiu trazer comicidade ao roteiro, e sem transformar em sátira. Sabe aquela sensação de risada de nervoso? De você imaginar que uma criança consegue naturalizar coisas tão complexas quanto a guerra? Pois é. Essa é uma obra não, um espetáculo de cores, boas interpretações e contexto histórico. Bye, bye! Cinema, teatro, música, todos foram tocados fortemente, poderosamente por esta hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas é bom a gente pensar de que se a guerra nasce da crise, a ascensão dos regimes nazifascistas conduziu a um confronto armado, a cultura nunca teve isento dessa influência, né, Alan? De maneira A gente sempre está vendo ali, de alguma forma, a cultura, os artistas, os intelectuais sofrendo sobre os regimes totalitários. Exatamente, porque tem um grande problema para o regime totalitário quando a gente fala de cultura. Diferentemente da religião, que a pessoa que assiste à espetacularidade religiosa faz parte, e se ela não acredita, ela é um herege, na produção cultural você pode negar. Negar não é um problema. Você pode olhar e dizer, não quero. Por quê? Porque ele está produzindo um senso crítico para que você até contrarie realmente o que você está vendo. Isso é terrível para o regime totalitário. Porque ele está gerando, na verdade, com a cultura, é você ou negar o status quo ou você colocar ele em xeque. E os artistas, eles têm essa mania de querer mudar o mundo, né? Então você já espera o quê? De quem produz música, teatro, cinema, de maneira livre. Então, nenhum Estado quer isso, né? Tani, a cultura foi atingida, né? Os intelectuais, queima de livros, né? Tem aquela obra fantástica, A Menina que Roubava Livros, né? Que é um libelo contra a opressão e contra a censura e o controle da cultura. Mas a guerra foi prática também, no sentido de que destruiu corpos humanos, cidades. O processo da guerra, Dani, faz um resumozinho pra gente, assim, do início da guerra, como foram os avanços das tropas. Me fala um pouquinho sobre isso. Tentar falar rapidinho, né, assim, pra gente compreender esse processo. A Segunda Guerra, ela começa organizada basicamente aí em dois blocos, né, que a gente teria o eixo e os aliados. O eixo liderado aí pela Alemanha, né, do Hitler, e os aliados liderados pela Grã-Bretanha. Só que a gente precisa compreender que nesse contexto de guerra, os aliados, eles não queriam a guerra, eles não queriam a Segunda Guerra Mundial, porque eles já vêm de uma Primeira Guerra, de uma crise de 29, então eles fazem tudo para apaziguar. Só que o Hitler, a todo momento, ele bate direto, até que chega um determinado ponto que ele invade a Polônia. E aí, com a invasão, quando ele vai e coloca as mãos na Polônia, os aliados que não tem como conter o Hitler. E aí é o passo efetivo para começar o que a gente vai chamar, né, do embate da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, por incrível que pareça, a Alemanha começa a vencer na guerra, o bloco da Alemanha começa... Por quê? Porque Hitler estava preparado, mas ele estava preparado para uma guerra curta. Mas a Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra curta. E aí, como a guerra ela se estende, a Inglaterra consegue, junto com os Estados Unidos e a União Soviética, mostrar o seu poder e definir a guerra depois de Stalingrado, né? Cara, que é isso, velho? A mulher fez um resumo fantástico, ótimo.
Né? Eu tava aqui me Maravilha. perguntando, Ricardo, meu Deus do céu, como ela vai desembolar isso? Ele desembolou elegantemente, genialmente. Vocês sabem que ela falou de uma coisa importante aí na guerra rápida, do processo da Blitzkrieg, né? A guerra relâmpago, que Hitler achava. Houve uma evolução imensa, né? Nos armamentos, nos projetos. Física, pura física. E física é com o nosso Mário Rolê. Falar de Segunda Guerra Mundial, pensamos logo em quê? Um avanço tecnológico como o radar, mas também na estupidez humana, como a bomba atômica. Galerinha, a bomba que explodiu na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki é uma bomba do tipo de fissão nuclear. Ou seja, você tem um núcleo e se divide em dois. O urânio, ele é um metal até estável, mas quando você bota um nêutron nele, ele fica instável, gente, e se divide em criptônio e em bário. Não é kryptonita, Superman não tem nada a ver com isso, hein? Gente, só se você pegar e somar o criptônio e somar com o bário, a massa total não dá a massa do urânio. O que é que aconteceu? Ele liberou energia, lei de Lavoisier, hein? Tudo que é antes tem que ser igual de depois, a energia não se perde, a energia se transforma. Essa energia, gente, é bem grande, ou não? Ela equivale a uma energia suficiente para empurrar um grão de areia. Parece que é pouco, né? Mas 1 grama de urânio tem mais ou menos, gente, 2,5 milhões de bilhões de átomos. Então, se você soma isso aí tudo, é uma quantidade absurda e uma explosão absurda. Sim, é uma estupidez absurda. É um efeito em cadeia, porque ele se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8, se divide em 16. Sim, é uma progressão geométrica da estupidez. Galerinha, toma cuidado, isso cai no vestibular. Bomba, cai, infelizmente. Um grande abraço. Física com você, cara, fica bonito, leve, parece até história de tão bonito que é. Dani, você falou de setembro de 1939. A Alemanha ataca a Polônia, início da Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais radicais da história humana. Mas, 80 anos depois, né, Alan? Em setembro de 2019, você também fez alguma coisa ligada à Segunda Guerra Mundial, né? Sim, eu tive o prazer de estrear o espetáculo 5 Segundos, que aborda a Segunda Guerra Mundial em Salvador, onde o personagem principal é um pracinha soteropolitano. Eu quero que você fale mais sobre isso daqui a pouquinho. E você, Gabriel, vai tocar o que pra gente agora? Agora eu vou tocar uma música aqui de um grande amigo meu, né, de Felipe Pires. O nome dessa música é Ciúmes, é uma homenagem a ele, inclusive, né? Então eu vou estar fazendo aqui. Trouxe flores pra você, sei que isso não é costume, é um pedido de desculpas pela crise de ciúme. Sei que você vai entender meu medo de te perder. O seu cheiro é melhor que qualquer perfume. Coisa linda, né? Então a gente volta daqui a pouco, no próximo bloco. Em tempos de crise, como guerras, catástrofes naturais, pandemias e acidentes coletivos, a mente humana sofre os inevitáveis abalos que esses cataclismas provocam. Mas não só isso. O dia a dia nos tempos atuais da humanidade já oferece um grande número de conflitos pessoais e interpessoais. Aí está o manancial de trabalho do profissional de psicologia. A psicologia é uma profissão, disciplina acadêmica e ciência que trata da mente, do estudo e análise dos seus processos e comportamentos de indivíduos e grupos humanos em situações diferentes. A demanda vem de todas as faixas etárias. As crianças, desde muito cedo, têm apresentado também muitas angústias. Os pais precisando de apoio na orientação dos seus filhos, tanto no processo de crescimento como um todo, como na adolescência, com os novos valores, novas ideias, novas formas de pensar. E a gente se questiona do que está fazendo de certo, de errado. Então, nós psicólogos temos sido muito solicitados nesse apoio humano, tentando ajudar as pessoas a conservar o que é de valor, que talvez tenha vindo de todas as eras, e as mudanças que precisam ser implementadas.
A psicologia tem como objetivo imediato a ajuda a grupos e indivíduos e como objetivo final o benefício geral da sociedade. Um pesquisador ou profissional desse campo é conhecido como psicólogo, podendo ser classificado como cientista social, comportamental ou cognitivo. A psicologia vem para dar conta das angústias humanas, né? Que num período de crise aparece muito. Porque se a gente for parar para pensar, a crise é acima de tudo humana. E é um momento onde a gente revê os nossos valores. A gente para questionar o sentido da vida e de tudo que a gente tem feito. O objetivo final do profissional de psicologia é contribuir para o bem-estar físico e mental da pessoa humana e a busca da felicidade coletiva das sociedades. Para que a gente seja sempre instrumentos de uma mudança social e que a gente esteja sempre em dia com a gente mesmo. Enfim, tentando estar um pouco mais felizes. Quero é te ver, dando voltas no mundo indo atrás de você, sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Eita, maravilha. Gabriel, eu sou uma das 3 pessoas mais desafinadas do hemisfério ocidental. E aí ver uma coisa bonita dessa, Deus te abençoe. Eu sou a segunda. Alan, mas peraí. Você pode não saber cantar, cara. Mas o palco é sua vida, a gente sabe disso. Olha, Alan, ele é ator, produtor, autor, apresentador, garoto propaganda de metade das empresas dessa cidade. E dirigiu um espetáculo, né? Conta aí, Vá. Você soltou, levantou a bola, agora é chute, cara. O que foi 5 segundos? Eu tive o prazer de dirigir esse espetáculo. Os 5 segundos, ele aborda o tema da Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva de um soteropolitano, um pracinha que viveu essa guerra e é baseado no tema real. Ele foi para a Itália e no finalzinho da guerra ele fica de frente a frente com o inimigo alemão. E ele viveu 5 segundos para decidir o que ele faria, se ele atacava, se ele se deixava atacar, se ele não fizesse nada. Então o espetáculo, ele dilata esses 5 segundos e o que se passa na cabeça, tanto do nosso pracinha, do nosso herói, quanto na cabeça do inimigo, do soldado alemão também da mesma idade. Vamos dar uma aliviada aqui? Vou chamar Ivan Mesquita, né, num quadro tão bacana, se chama Cero, é o personagem dele, vocês sabem, né? Maravilhoso, querido. sim. Ser Humanas, com Ivan Mesquita. Vem cá, velho, sabe socorrer um adulto engasgado? Pô, então eu vou te dar ideia. Tem que fazer a manobra de remeliche. Aí você fala, e é como Cero? Pera ainda que eu aprendi com os bombeiros, eu vou te ensinar. Primeiro você vai identificar se a vítima tá engasgada mesmo. Tá tentando tossir, não consegue. Com os olhos bugalhados e a mão no pescoço, já pode começar os procedimentos que tá barril. Inclina a vítima pra frente, mira no meio das 2 palas e assim mais ou menos, ó. E larga o doce. Pode bater. Não obteve resultado? Já identifica onde é que tá o umbigo da vítima. Fecha a mão, gira ela pra cima, que vai ficar ali mais ou menos na região da boca do estômago. Aí com outra mão você vai apoiar pra deixar firme mesmo. E vai fazendo um movimento pra dentro e pra cima como é que se fosse um J. Pode botar uns 50 centavos de força aí, senão não desengasga não, viu? Pronto, aí tem 95% de chance de dar certo. Aí você fala, mas vem cá, Cero, e se for uma criança, uns 7 anos mais ou menos? Você vai fazer a mesma coisa, só que aí você fica de joelho, vê o umbigo, fecha a mão, gira pra cima e faz um movimento de J na boca do estômago. E se for um recém-nascidinho, Cero, você senta, vira o pivete de bruço e com essa parte aqui da mão você dá umas 5 batidinhas na costa do pivete. Mas ó, pode dar-lhe. Aí você gira o pivete pra cima, inclina um pouco pra baixo e faz mais 5 compressões no meio dos peitos dele. Usa 3 dedinhos assim, ó. 2, 3, 4, 5. Mas lembra de inclinar o pivete sempre pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E é assim, família, que faz a manobra de desgasgo. E aí, Dani, o que essa meninada precisa saber, aprender, né? Claro que ele tem que saber as batalhas, os personagens, mas tem que aprender o que com a guerra? Com a guerra, é importante a gente compreender que existe uma reconstrução depois de todo o caos. Então, a sociedade, ela se reconstrói. As mulheres mudaram seu papel pós-guerra, né? A sociedade se posicionou. Então, a gente reconstrói uma sociedade depois de toda a grande crise, né?
vem uma nova forma de vida, novos modos e novas modas. E eles precisam compreender que a Segunda Guerra, na prática, ela mostra isso, a reconstrução do mundo num outro formato. E toda vez que a gente estiver diante aí, né, de um grande conflito, né, de um caos, a gente precisa acreditar que é possível uma reconstrução interna e uma reconstrução interna. Vamos amarrar isso bem bonitinho assim? Então agora é formando o repertório para você ter conteúdo para conversar, discutir, escrever com Luiz Felipe Veloso. As palavras luta, batalha e guerra têm sido comumente usadas para descrever as ações que tentam diminuir os impactos do coronavírus após mais de 1 ano e meio de pandemia. Mas será que há realmente como conectar o presente com o passado, a realidade da Segunda Guerra Mundial, à experiência deste momento do combate à Covid-19? Na Segunda Guerra Mundial nós temos os aliados, Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido. E tínhamos o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Hoje, a gente pode separar muito bem quais são os países que acreditam que a vacina é a solução, acreditam na vacina, e quais são os países que são negacionistas, não acreditam na vacina, ou melhor, crescendo, não acreditam na ciência. Então seria possível perceber nas atitudes coletivas e individuais essas interferências do passado no comportamento do presente? Nos tempos de hoje a gente vê muita gente tratando não com a devida o perigo que é uma ascensão de pessoas autoritárias no governo, né? Como o autoritarismo, ele não morreu na Segunda Guerra Mundial, ele ainda vive e surgiu, né, ressurgindo em várias partes do mundo, esse tema do autoritarismo como uma saída para a democracia, que tem suas dificuldades também, né, suas incongruências, mas que ainda é o nosso melhor plano de governança, né? O Tratado de Versalhes impõe à Alemanha vários tipos de sanções. Hitler se fortalece dizendo ao povo: olha, a gente precisa sair disso, olha, tá errado, nós precisamos da nossa supremacia, nós é que precisamos guiar o restante do mundo. As estratégias de dominação e as armas podem ter mudado, mas só o conhecimento amplo é capaz de criar blindagem para esse mal que vira e mexe, vai e volta com o tempo. Queridos, queridas, é como eu disse a vocês, são nos momentos radicais da vida e da história que se descobre o que o ser humano tem de mais luminoso e o que ele tem de mais doloroso. Quais são os seus defeitos mais sórdidos e quais são as qualidades mais supremas. O cinema mostra isso. Os filmes de Segunda Guerra Mundial mostram as pessoas exercendo a crueldade, mas também grandes exemplos de superação. Superação que a gente conseguiu hoje aqui em poucos minutos falar de Segunda Guerra com tanta riqueza. Alain Miranda, muito obrigado pela sua presença, muito honrado. Eu agradeço imensamente a oportunidade, maravilhosa de estar aqui falando de um tema tão importante, né? Tão fantástico, maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Dani, show de bola. Obrigado, Dani. Muito obrigada por estar aqui, falar de Segunda Guerra Mundial assim, de uma forma tão leve, né? Para a galera em casa entender e compreender esse processo, assim, né? Ressignificar a Segunda Guerra Mundial. Acho muito importante nos tempos atuais. E representando essa geração fantástica, nosso Gabriel Caldas, eu sei que você tem um recado para dar para o mundo através da arte, para a gente fechar. Enquanto eu agradeço a todos vocês e aguardo vocês na próxima semana. Gabriel Caldas. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como um vento de um tufão, arrancando os meus pés do chão, onde já não me enterro mais.